Se vocês estão com suas Bíblias esta noite, por favor, abram em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu digo suas Bíblias, se vocês têm suas Bíblias, se vocês têm os seus telefones, se vocês têm seus iPads, o que quer que vocês usem para transportar uma cópia da Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, minha tarefa esta noite é a de abordar os versículos 35 ao 58 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 58. Antes de eu fazer isso, por favor, permitam uma oportunidade de eu expressar a minha gratidão aos meus colegas, membros do concílio do Ministério The Gospel Coalition, aos meus queridos amigos, irmãos e mentores que me deram esta atribuição. Eu me sinto honrado por este privilégio e eu sou grato por isso. Sou grato pela forma como a palavra de Deus tem sido pregada ao longo desses últimos poucos dias. E toda vez que eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, eu me encontrei tanto grato assim pela oportunidade de ouvir ela e também apenas orando para que eles deixassem algo para mim. E eles deixaram um pouquinho. E eu sou grato a vocês por suas gentilezas e pela maneira com a qual vocês sempre me receberam, aqueles de nós que servem aqui neste concílio e oram por nós. Por favor, continue a fazer isso. E infelizmente essa será a minha despedida, porque você tem que ser um norte-americano para ser uma parte do concílio, você tem que residir na América do Norte. Eu vou estar um pouco fora disto a partir de agosto, quando estarei morando no sul da África Central. Então, regras são regras e eu fui colocado na rua. Mas Don Carson fez isso, então eu me senti muito bem quando isso aconteceu. 1 aos Coríntios, capítulo 15, vamos começar no versículo 35, eu vou só ler o texto. Essa é uma daquelas passagens que precisa ser lida exatamente em sua totalidade. E é uma daquelas passagens realmente em que há uma tentação, quando você lê este texto, de quando você terminar, simplesmente fechar sua Bíblia e considerar tudo feito. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Insensato! O que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos
trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, aleluia, louvado a Deus. Há tanta coisa aqui, então vamos estudar essa passagem detalhadamente. Enquanto eu li este texto, uma das coisas que se destacava para mim foi o fato de que Paulo está realmente sendo pastoral aqui. Ele está fazendo apologética, certamente, neste capítulo, mas neste momento há ministério pastoral acontecendo. Há um sentido em que ele está lidando com a doutrina da ressurreição de uma perspectiva prática e pastoral. Paulo forneceu uma apologia convincente para a doutrina da ressurreição. Ele ofereceu as 3 linhas da argumentação a fim de prover o seu ponto. Primeiro, houve o argumento de autoridade, o que diz as Escrituras, nos versos 1 a 4. Em segundo lugar, houve o argumento da evidência, o relato de testemunhas oculares, incluindo ele próprio, nos versos 5 a 11. Finalmente, ele oferece um argumento de lógica. Se não existe uma coisa como a ressurreição, então há 7 coisas que devem ocorrer de maneira tão inexorável como a noite segue o dia. E depois de ele ter feito isso, ele volta para o fato de que ele já provou que Cristo ressuscitou. Então, o seu argumento é confirmado. No entanto, depois de ter ganho o dia e provado o seu ponto, Paulo não se contenta em simplesmente ficar triunfante sobre os corpos de seus inimigos derrotados. Isso para ele era muito mais do que vencer uma discussão. Ele se move para além da apologética e retorna à poimênica. Ele vai de provar o seu ponto de vista a pressionar o seu ponto, da ortodoxia à ortopraxia. Ele vai do fato de que a ressurreição é verdade para a razão de isto ser importante. E isto é importante. Como pastor apologista por excelência, Paulo aproveita a oportunidade para pastorear as ovelhas em direção à sua última esperança. E ele o faz empregando a sua prática frequentemente utilizada de lidar com uma questão, como se ele estivesse sendo questionado enquanto ele escreve. Ele faz isso em vários lugares, ele faz isso em uma grande parte ou em várias grandes sessões no livro de Romanos. E aqui ele começa com: mas alguém dirá. Há este ponto prático aqui onde ele provou que a ressurreição é verdadeira. E agora ele está provando que a ressurreição é essencial. E ele não simplesmente faz isso de uma maneira etérea, mas ele faz isso de maneira que ele lida com uma questão sobre a qual ele foi questionado, ou que ele sabe que vai ser feita com base na sua compreensão da condição humana e da forma como as pessoas se relacionam com esse tipo de informação. Mas é esta pergunta válida? E o que essa pergunta revela? Quando ele diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Nós sabemos o que acontece às coisas quando elas morrem. Nós sabemos o que acontece às pessoas quando elas morrem.
Nós entendemos a morte. Nós não sabemos com o que a ressurreição se parece, porque nós nunca vimos uma ressurreição. Tudo o que nós temos é o registro e o testemunho das testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, todos aqueles anos atrás. Isto é o que instigou Calvino a escrever. Não há nada que esteja mais em desacordo com a razão humana do que este artigo de fé. Pois quem, senão só Deus, poderia nos convencer de que corpos, que são agora passíveis de corrupção, depois da deterioração, ou depois da consumação por causa de um incêndio, ou pela dilaceração por feras, não serão meramente restaurados inteiramente, mas restaurados numa condição muito melhor. Todos os nossos receios de coisas imediatas não rejeitam isto como uma coisa fabulosa? Não, a coisa mais absurda. Eu concordo com isso. Na primeira vez que eu vi um corpo morto, eu tinha 17 anos. E eu era um incrédulo. Eu nunca tinha ouvido o Evangelho. Eu também não ouvi o Evangelho por mais um ano ou mais depois disto. Eu fui criado por uma mãe solteira, adolescente e budista, infestada em drogas e em quadrilhas na região centro-sul de Los Angeles, na Califórnia. E quando eu cheguei a uma idade suficiente para encontrar um pouco de dificuldade, ou para um pouco de dificuldade me encontrar, minha mãe me tirou de lá. E nós nos mudamos da região centro-sul de Los Angeles, atravessando vários lugares do país, 3 dias em um ônibus Greyhound a Beaufort, Carolina do Sul, onde então vivia com seu irmão, que era um instrutor de recrutas aposentado na Marinha. Ora! E eu me livrei da encrenca. De cara, rápido e bem depressa. Contudo, vários anos mais tarde, tendo me mudado para o grande estado do Texas, eu recebi um telefonema. E meu primo, Jamal, estava morto. De repente, me lembrei das coisas das quais minha mãe havia me resgatado, me levando embora. Me lembrei enquanto eu contemplava o meu primo, que era 6 meses mais novo do que eu e que tinha se tornado um traficante de drogas. E que, dependendo de quais histórias são precisas, de alguma maneira se encontrou em uma situação ruim. E aos 16 anos foi baleado na parte de trás da cabeça. E ele estava morto. Nós viajamos de volta para Los Angeles. Fiquei ali olhando o seu corpo, e eu não tinha esperança. Eu fiquei ali olhando o corpo dele, tudo o que eu conseguia pensar era que isso estava acabado, isso era para valer, e não só isso era para valer, e não é só isso estava acabado, mas o que me aguarda no futuro que seja diferente disso, o que mais há do que isto? E assim, eu concordo com esta ideia de que isso não é algo que seja fácil de entender para nós. E, no entanto, Paulo repreende a incredulidade dos coríntios. Sim, isso é algo difícil de entender. Contudo, isso é algo que Deus disse na sua palavra. Uma coisa é um incrédulo não ter categorias para lidar com a morte. Outra coisa é um dos indivíduos que estão associados à igreja do Deus vivo, que já ouviram falar sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, dizer: eu não tenho certeza de que aquilo pode acontecer. Então, ele diz: insensato. Paulo não diz: ei, eu entendo como isso é difícil para você entender, eu entendo isso. Ele diz: vocês insensatos. Este não é um mero insulto. A linguagem aqui é projetada para enfatizar um ponto. Paulo não estava apenas insultando aos coríntios que não concordavam com isso, porque ele sentiu vontade de ofendê-los. O ponto que ele estava enfatizando era: vocês têm a evidência da palavra de Deus, vocês têm a evidência do ensino apostólico.
Mas vocês também têm evidência da revelação geral. Eu simplesmente não consigo compreender como algo poderia morrer e ser enterrado e depois voltar. Insensatos! O que vocês comeram hoje? Isso provavelmente morreu, foi enterrado em uma forma e em seguida voltou em outra forma. Deus tem te mostrado, não só por meio de sua palavra, mas por meio das coisas que você enxerga, mesmo na natureza. E, no entanto, você está determinado a não acreditar. O que significa que você tem que aceitar uma resposta alternativa. E qual é a sua resposta alternativa? Bem, a resposta alternativa poderia ser algum tipo de dualismo platônico. Espiritismo ou gnosticismo serentiano, alguma ideia que basicamente informe que a matéria é má, e porque a matéria é má, toda a história de ressurreição com Jesus não era realmente uma ressurreição de verdade. Ou seja, ele não era realmente humano, porque Deus não iria habitar carne humana pecaminosa. E ele só parecia ser humano, mas não deixou pegadas, por exemplo. Ou ele era humano, mas a sua divindade apenas veio sobre ele no batismo e depois deixou ele lá na cruz. Mas a ideia de que ele era plenamente humano é completamente inaceitável para esse tipo de pensamento dualista. Então, se você não acreditar na ressurreição, você provavelmente acreditará em algo assim. E Paulo refuta isso. Se você não acreditar na ressurreição, o que você tem? Reencarnação? Que de alguma maneira, este é apenas o seu terno terreno, e você irá para outro terno terreno, e pode ser um animal, pode ser uma ave, pode ser um porco, pode ser um... Nós temos de tratar bem os animais. Por quê? Porque isso pode ser um parente saudoso. Isso não funciona. Talvez algum tipo de niilismo. O tipo de coisa do círculo de vida do Rei Leão. O que isso realmente não importa, na verdade. Nós morremos, então vamos voltar ao pó. Estamos apenas consumidos neste ciclo interminável, ou círculo que acontece. Há um grupo chamado Projeto Morte Urbana, e recentemente eles cogitaram a ideia de usar seres humanos mortos como fertilizantes. Nós usamos outras coisas mortas. Por que não usar as pessoas? Entende? A primeira coisa que a ressurreição da vida faz por nós é que ela aborda a nossa antropologia, a nossa compreensão da própria natureza do homem. Essa doutrina afirma a dignidade da humanidade, o fato de que Cristo se fez carne e que ele foi em seguida morto e sepultado e ressuscitou. Ele não se limitou a descartar a sua carne e voltar ao seu lar celestial. Ele levou essa carne com ele na sua forma ressurreta, e isso diz algo sobre a dignidade inerente da humanidade. Em todos os seus elementos, o fato de que os seres humanos, como seres integrais, têm dignidade inerente a eles. Isto diz algo sobre a maneira como pensamos sobre nós mesmos e sobre a maneira como pensamos acerca de outras pessoas. Isso diz algo sobre a santidade da vida humana em todos os pontos. Deus poderia ter feito o seu filho vir de outra forma, mas ele não o fez. Deus poderia ter pulado aqueles aspectos insignificantes da existência humana, mas ele não fez. Deus não fez o seu filho saltar sobre aqueles aspectos da existência humana, porque eles são significativos. E por isso Cristo vem para o útero de uma mulher e experimenta a totalidade do desenvolvimento humano. Assim, Ele nos santifica e diz para nós, desde o momento da concepção, existe a vida humana que é digna de ser honrada.
A ressurreição nos ensina isto, porque ele leva a carne de volta para o alto. Existe essa afirmação, olhe para o que ele diz. Ele volta à criação e, curiosamente, o que ele faz, começando no versículo 39, é tomar os dias 4, 5 e 6 da criação e criá-los em sentido inverso. Observe no versículo 39, nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Então, a ideia aqui é que existe uma glória do corpo humano que não é a mesma que a glória de outras coisas, não é a mesma que a glória dos outros organismos. É por isso que até mesmo um niilista não vai passar por um ser humano morto e agir como se não houvesse nada errado. Independentemente do que você diz que você acredita, se você vê um outro ser humano caído, você não simplesmente caminha passando por cima dele. Há algo em nós que entende essa dignidade inerente da humanidade. É por isso que você pode passar por um acidente de carro e se parece que alguém morreu, você pode estar rindo e se divertindo e brincando, mas no momento em que você percebe que um ser humano, embora você não o conhecesse, seja um homem, seja uma mulher, alguém está morto, você não é o mesmo. Porque há uma glória diferente associada com a gente. E a ressurreição de Jesus Cristo afirma isto. Ela transforma a nossa antropologia. Ela não somente transforma a nossa antropologia, mas também transforma a nossa soteriologia. Ela conta que há uma conexão declarada aqui, começando no versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, essa glória existe. Há também um sentido em que a glória do corpo humano é diferente da glória de outra carne. Contudo, há também o sentido em que a glória do corpo ressurreto é diferente da glória dos nossos corpos, como eles estão agora. E isso leva para o segundo movimento, em que isto muda a nossa soteriologia. E olhe para o que ele faz nessa sessão. Nessa sessão, nós somos introduzidos à ideia do primeiro Adão e do último Adão. Assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão é um espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ele foi ressuscitado e nós seremos ressuscitados. Por quê? Porque estamos unidos a Ele. A ideia aqui e a sinalização de uma representação universal. O conceito foi introduzido anteriormente esta manhã, mas me deixe aprofundá-lo um pouco mais, porque é Paulo quem lida aqui com a ideia de que a ressurreição é real para nós, porque a união com Cristo é real para nós. Nós temos união real com Jesus Cristo. De fato, a morte para nós é o resultado direto de nossa união sob a representação universal de Adão. De modo que em Adão todos nós morremos. A nossa ressurreição, então, está ligada à mudança de nossa representação universal. Mas por que todos nós somos culpados em Adão? Pela mesma razão que todos nós somos perdoados em Cristo. Anteriormente, nos versículos 21 e 22, ele diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amigos, é por isso que o nascimento virginal importa. Jesus não está sob a representação universal de Adão, me perdoem. E se alguém poderia me dar uma toalha ou algo assim, porque eles estão me fazendo suar com essas luzes.
Vocês conseguiram me fazer pregar sem as minhas roupas? Então, esse é o motivo pelo qual o nascimento virginal importa. Aqueles que dizem, você conhece o nascimento virginal? Nós podemos levá-lo, podemos deixá-lo, não importa. Tudo o que necessitamos é Cristo como nosso exemplo. Não, se Cristo fosse meramente o nosso exemplo e não houvesse nascimento virginal, ele estaria condenado, porque Adão seria o seu representante universal, como são todos aqueles que vêm por geração natural. No entanto, por causa do nascimento virginal, ele não está sob aquela representação universal. É por isso que a sua impecabilidade importa. E por isso que é importante que Jesus não tenha pecado. Uma pesquisa recente sobre visão de mundo descobriu que cerca de 45% dos adolescentes que se professam cristãos acreditam que Jesus pecou durante o seu ministério terrestre. Eu sei de duas coisas. Número 1, eles não compreendem o Evangelho. E número 2, eles não estão sendo catequizados. Os catequismos mais básicos lidam com isso. Que tipo de vida Cristo viveu na terra? A vida de perfeita obediência à lei de Deus. Essas perguntas são feitas a crianças bem pequenas. Mas nós chegamos a crer que a teologia não importa. Paulo não acredita nisso, ele acredita que a doutrina da ressurreição importa em um nível muito prático, porque se você não entende essa doutrina da ressurreição corretamente, então você não entende que você está sob a representação universal de Cristo e você não entende o significado de sua obediência ativa e passiva, que na sua obediência ativa ele guardou a totalidade da lei e foi realmente justo. Desse modo ele é capaz de imputar a justiça real a você. E na sua obediência passiva, ele aceita em si mesmo a morte que você devia a Deus, mas não poderia pagar. Portanto, podemos imputar a ele a nossa pecaminosidade. E por causa dessa dupla imputação, estamos diante de Deus, sob a representação universal de Jesus Cristo, não só perdoados, mas justos. E podemos realmente antecipar a ressurreição dos nossos corpos. Essa doutrina importa. Se Cristo não fosse realmente justo, então ele não seria melhor do que Buda. Ele não seria melhor do que Gandhi. Ele não seria melhor do que Confúcio. Ele seria apenas um exemplo e você poderia levá-lo ou deixá-lo. Mas se ele nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu uma morte vicária substitutiva, levantou-se em ressurreição vitoriosa e decisiva, subiu para a destra de Deus, está lá fazendo intercessão por nós e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos, reunir o seu povo para si e levá-los aonde ele está. Então, esta doutrina importa. Me permitam acelerar aqui e olhe para o terceiro movimento. Porque no terceiro movimento vemos essa imagem de como a vida de ressurreição muda a nossa missiologia, a nossa antropologia, a nossa soteriologia e em seguida a nossa missiologia. Nessa última sessão, ele inicia usando uma passagem familiar que já foi tratada anteriormente. Essa é uma passagem paralela a uma passagem que aqui nós já lidamos anteriormente, mas vamos descer aqui vários versículos e olhar para o que nós encontramos aqui, começando no versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, a única maneira de sair
De novo, na última vez que verifiquei, a taxa de mortalidade era 1 por pessoa. Eu não conferi hoje, mas eu tenho certeza que isso não foi alterado. Todos nós vamos por este caminho. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E então cada homem, em todos os lugares, está fazendo a mesma pergunta, ou acabará por fazer a mesma pergunta. Como faço para evitar ser derrotado por este último inimigo? Você não pode chicotear ele. Você não pode comprar ele. Você não pode satisfazer ele. Você não pode fugir dele. Você não pode fazer exercícios físicos o suficiente. Você não pode comer bem o suficiente. Não há nada que você possa fazer para evitar ser derrotado por este inimigo. Mas o que a ressurreição diz é que você pode superar este inimigo. A morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Você entende? Quando você vela um cristão, isso não é igual a velar um incrédulo. Porque quando você vela um crente, você sabe que por causa da sua união com Cristo, seu representante universal, o crente ressuscitará. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, há uma ressurreição futura. E assim este aguilhão e esta vitória se foram. Mas olhe, há mais. O aguilhão da morte é o pecado, o poder do pecado é a lei. Bem, o pecado e a lei foram lhe dados pela obediência ativa de Cristo. É por isso que o aguilhão foi tirado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A pergunta é, o que é este trabalho? Agora, como lemos isto? Este trabalho é referente a qualquer coisa que podemos fazer ou se refere a algo mais específico? E geralmente lemos isso e nós lemos isso como se fosse qualquer coisa que fazemos. Eu acredito que há algo mais específico sendo referido aqui. Volte para os versículos 31 a 34. E aqui, em seu argumento lógico, ele apresenta algo muito semelhante. Ele diz: eu protesto, irmãos, por minha... Na verdade, desculpe, versos 14 a 19. 14 a 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E até somos considerados falsas testemunhas de Deus, porque temos testificado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ou a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então ele fala sobre o seu trabalho não ser em vão. Ele estava se referindo a essa ideia de antes. Mas ao que ele se refere? Ele se refere ao nosso ministério evangélico, para a nossa proclamação do evangelho, mas também para a nossa santidade e para a nossa vida de fé. Em seguida, no parágrafo imediatamente anterior a este parágrafo, o primeiro parágrafo, versículos 31 e 34, eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, se como um homem eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Mais uma vez, sobre o que estamos falando, a proclamação do Evangelho e a nossa vida de fé e retidão. Este é o trabalho que não é vão.
O trabalho que não é vão é o trabalho pelo Evangelho. Este trabalho da justiça por causa do Evangelho e seu impacto sobre nós. Este trabalho no Evangelho, como nós o anunciamos, de modo que Cristo possa ter a plenitude da recompensa pela qual Ele morreu. Este é o trabalho que não é vão. Será que é porque nós teremos sucesso garantido? Não. É porque nós teremos garantia de que nós vamos transformar nossa cultura. Se fizermos isso, o seu trabalho não será vão, você vai transformar a sua cultura, vai transformar a comunidade. Não, você talvez não faça isso. No entanto, você pode trabalhar no Evangelho, perseverar na justiça, buscar justiça e santidade para a glória de Deus, e não alcançar nenhuma das coisas externas que você desesperadamente busca, e ainda dizer que o seu trabalho não tem sido feito em vão. Por quê? Quatro coisas. Porque o nosso trabalho significa que o verdadeiro evangelho eficaz avança. E isso nunca é em vão. A proclamação da verdade do evangelho nunca será em vão. A proclamação da verdade do evangelho sempre realizará o que Deus planejou ser realizado. Isso nunca é em vão. E por isso nós martelamos. Irmãos, não desistam de pregar o Evangelho. Isso já aconteceu de tempos em tempos e de local a local, onde a pregação do Evangelho não pareceu frutificar. E assim nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em vários programas e meios de manipulação, construindo uma ratoeira melhor, tentando descobrir o que nós precisávamos fazer a fim de trazê-los, porque é aí que se encontra o nosso sucesso. Não, o nosso sucesso está na nossa fidelidade, na proclamação do Evangelho. Queremos que as pessoas sejam salvas? Com certeza nós queremos. Queremos que as pessoas sejam salvas aos milhares, aos milhões. Mas não para que possamos dizer, nós fomos bons no que fizemos, mas para que possamos dizer, eu me regozijo e alegro-me por Cristo, que ter a plenitude da recompensa pela qual Ele morreu. Em segundo lugar, o nosso trabalho nos conforma à imagem de Cristo em verdadeira justiça, quando é trabalho pelo Evangelho. Há 2 capítulos que são colocados costas com costas. Eles estão no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Paulo fala sobre essa ideia de representação universal com o primeiro Adão e o último Adão novamente. Mas então, ele vem para o capítulo 6. E no capítulo 6, ele faz uma outra pergunta muito importante. Volte algumas páginas, se quiser, e olha Romanos, no final de Romanos, capítulo 5 e o começo de Romanos, capítulo 6. Este último parágrafo em Romanos, capítulo 5, com início no versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como veremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morreu, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Portanto, a ressurreição não é apenas para que possamos nos levantar na grande manhã de ressurreição. A ressurreição é também uma imagem de nós caminhando em novidade de vida que temos agora. Por quê? Porque essa vida de ressurreição é minha agora. Marta aprendeu isto. Oh, Jesus. Oh, se você estivesse bem aqui. Jesus, eu sei que se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você tivesse vindo antes do meu irmão morrer, você poderia ter feito alguma coisa, porque eu vi você fazendo coisas assim, eu sei que você poderia fazer coisas, então poderia ter feito uma das coisas que você faz. Agora ele está morto há dias, é tarde demais. Jesus não diz a ela: eu tenho algumas coisas para ele um dia, ou porque naquele dia. Ele nem mesmo diz: eu estou me preparando para clamar ao meu Pai, porque meu Pai ele pode corrigir isso. O que ele diz? Eu sou a ressurreição e a vida. A morte não é suficiente para segurar aquele que crê em mim. E se Cristo é a ressurreição e a vida, então a vida de ressurreição não é apenas algo que eu vou guardar com interesse, é isso, amém? É algo que aguardamos com interesse, mas há também um sentido em que esta vida de ressurreição é esta realidade atual. Essa realidade já e ainda não, em que caminhamos. E por quê? Pela santidade, pela justiça, pela esperança. Em terceiro lugar, o nosso trabalho nos prepara para a sua vinda. Nos prepara para a sua vinda. Ouvimos hoje, quando o nosso irmão falou sobre a primeira vez em que ele pregou em um funeral. Me lembro da primeira vez em que eu preguei em um funeral. Eu me lembro da primeira vez como um pastor em que eu preguei em um funeral. E de repente algo se tornou evidente para mim. O pastor não é apenas um administrador, o pastor não é apenas um apertador de mãos, o pastor não é apenas um pregador, o pastor não é apenas um conselheiro, o pastor não é apenas todas essas coisas que fazemos, mas eu estava ali. E pela primeira vez eu tinha pastoreado até o túmulo. E eu percebi que isto é o que nós fazemos. Isto é o que nós fazemos. Estamos tão acostumados com as pessoas simplesmente se levantando e saindo. Eles não gostam da cor do tapete, eles não gostam da música, eles não gostam de como você prega, eles não gostam disso, eles não gostam daquilo. E assim as pessoas simplesmente vão, elas vão, mas às vezes as pessoas não vão voluntariamente. Às vezes Deus as leva. E nesses momentos nós percebemos que tudo o que fizemos em suas vidas antes deste ponto, de repente agora tem significado renovado. Porque era importante que eu pregasse àquela pessoa, porque este dia estava vindo. Porque era importante que eu aconselhasse aquela pessoa, porque este dia estava chegando. Porque era importante que eu evangelizasse aquela pessoa, porque este dia estava chegando. Porque era importante que eu segurasse a mão daquela pessoa, porque este dia estava chegando. Porque era importante que eu faça todas essas coisas que eu fiz com aquela pessoa, com todo o resto dessas pessoas. Por quê? Porque este dia está chegando para todos nós. Estamos preparando as pessoas para o encontro com Deus. Entretenimento não faz isto. Mimo não faz isto.
O Evangelho faz isto. E quando nós entendemos isto, isso muda a magnitude e a seriedade do ministério que nós temos. Finalmente, o nosso trabalho nos dá esperança. O nosso trabalho nos dá esperança. Você sabe que há uma enorme diferença entre ficar de pé perto de um homem de 90 anos de idade, pregando em um funeral, perante um grupo de pessoas que estão acenando com a cabeça, concordando e sorrindo, porque aquele homem de 90 anos de idade viveu toda essa longa e plena vida e conhecia o Senhor e amava o Senhor. E ficar de pé na frente de um caixão deste tamanho. Como você fica na frente de um caixão deste tamanho e prega, olhando nos olhos dos pais que tiveram apenas momentos com a criança. É melhor ter a esperança da ressurreição. Como você fica de pé e prega para um marido e 5 filhos, quando uma mãe de 42 anos de idade, que foi ao hospital porque ela estava se sentindo mal, alguns dias depois estava morta em consequência de uma infecção. Como você faz isto? É melhor não tentar se livrar com argumentos dessa situação. Isto é a esperança do Evangelho, a esperança da ressurreição e a realidade que essa não é a nossa casa e que estamos sendo preparados para algo mais. E por causa da ressurreição de Cristo, que muda a nossa antropologia, nós pensamos sobre essas pessoas de forma diferente e sobre a integridade das pessoas de modo diferente, porque isso muda a nossa soteriologia. Nós pensamos sobre o que Cristo fez por eles e por nós de forma diferente, e porque isso muda a nossa missiologia, pensamos de maneira diferente sobre a forma de utilizar este momento. E o que dizemos, nós dizemos, e a razão de dizermos isso, e agora sabemos que o nosso trabalho não é feito em vão. Isso. É por isso que a doutrina da ressurreição é tão importante. É por isso que não era suficiente para Paulo apenas ganhar a discussão. É por isso que não era suficiente fazer as pessoas simplesmente confessarem: ok, eu acredito que é uma possibilidade. Não, isso não é suficiente. Você não pode fazer isso. Essa é a sua vida. Isso é quem você é. Isso muda a forma como você compreende a si mesmo como um ser humano e a qualquer outro ser humano. Isso muda o que você quer dizer com as palavras justificação, adoção, santificação e glorificação. Isso muda a intenção, o motivo e o que fazemos no ministério do Evangelho e vida justa. Tudo muda quando entendemos a ressurreição de Jesus Cristo. E é por isso que nós olhamos para esses elementos repetidamente e lembramos o nosso povo repetidamente, sempre que nós comemos este pão e bebemos deste cálice. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Devemos sempre estar centrados na ressurreição. Por quê? Porque não há nenhum evangelho sem a ressurreição. Portanto, se nós não estamos centrados na ressurreição, não estamos centrados no evangelho. Vamos orar. Ó Deus, como nós agradecemos. Ó, como nos alegramos com esta grande verdade. Como nos exultamos nessa grande esperança.
à medida que envelhecemos, nossos cabelos ficam grisalhos, nossos corpos quebram e se movem mais lentamente, e as doenças, as enfermidades vêm. Nos somos relembrados repetidamente que não vamos ficar aqui para sempre. E como aquele lembrete vem, há um outro grande lembrete que apresentas a nós regularmente. Este lembrete de que Cristo venceu aquele inimigo final. Este lembrete de que a morte não tem a última palavra. Este lembrete de que por causa da sua obediência ativa e passiva, por causa da tua encarnação e revestimento pessoal de carne, por causa dele tomando os nossos pecados sobre si mesmo e morrendo, pagando o preço que devíamos pagar, e porque a sua ressurreição anunciou a todos que você aceitou o pagamento. Temos a esperança diante de nossa morte iminente. Nós temos esperança enquanto a morte nos rodeia. Nós temos esperança no meio de situações e circunstâncias que parecem sem esperança. Nós temos esperança. Porque Cristo foi morto, mas Ele não mais está morto. Ele já ressuscitou. Nos alegramos com esta verdade. Em nome de Cristo e por amor a Ele. Amém.